Um outro processo de transferência de calor que nós temos é a convecção. O que é a convecção? A convecção é um processo de transferência de calor onde a energia térmica ela ocorre através de um fluido pelo movimento de moléculas de uma parte a outra desse material, desse fluido, devido à diferença de densidade no fluido que pode surgir em função de aquecimento ou resfriamento dentro desse fluido. Como que acontece isso? Como que a gente pode explicar isso assim de forma mais simples? Uma parte do fluido fica quente e outra fica fria. A parte mais quente vai subir, a parte mais fria vai descer. Nós vamos explicar isso aqui. E o que é um corpo fluido? Então, corpo fluido são corpos fluidos, vamos assim dizer, são corpos gasosos e líquidos. Fluidos são gases e líquidos. Então, a convecção é o movimento de um fluido, onde ocorre o deslocamento, o movimento de uma parte quente e fria desse fluido, ao mesmo tempo, a parte fria e quente dentro desse fluido. Então, na convecção, já ocorre movimento de partículas, ocorre transporte de energia e de matéria. Mas a convecção também não ocorre no vácuo, porque no vácuo não tem moléculas. Uma coisa muito importante, condução e convecção não ocorrem no vácuo não tem partículas. As questões teóricas cobram muito isso. Então, olha aqui, a convecção é um processo de transferência que só ocorre em corpos gasosos e líquidos. Os sólidos não tem como ocorrer convecção, não tem como as moléculas dos sólidos se movimentarem através da convecção. Na convecção já ocorre o transporte de energia e matéria. Nós vamos ver que na convecção está sempre ocorrendo o transporte de massas quente e fria do fluido ao mesmo tempo dentro deste corpo. A convecção não ocorre no vácuo. No vácuo não tem matéria, não tem partículas. Aí, para vocês entenderem os exemplos que eu vou passar para vocês de convecção, é o seguinte, eu vou colocar aqui um exemplo como o ar, que são os exemplos que eu vou passar para vocês. O ar mais frio, ou a água mais fria, vamos falar assim também, é mais denso. O ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado. E por gravidade, ele tende a descer. O ar mais quente, no caso a água também, o ar quente ele é menos denso, ele é mais leve. E desta forma, ele tende a subir. Então, vamos ver alguns exemplos de convecção para ver se vocês entendem melhor alguns exemplos de convecção que ocorrem muito aí no nosso dia a dia, que é muito comum essas trocas de calor por convecção em alguns aparelhos que nós temos aí na nossa casa e que nós podemos entender melhor o funcionamento deles, essas trocas de calor por convecção. Por exemplo, aqui nós temos um aparelho de ar-condicionado. Por que os aparelhos de ar-condicionado, no geral, eles são colocados na parte superior dos ambientes, do quarto, da sala, do escritório? Pelo seguinte, geralmente, na maior parte das vezes, os aparelhos de ar-condicionado são usados para liberar ar frio. Eles retiram do ambiente um ar mais quente, resfriam esse ar, sempre ele tem uma parte voltada para fora, para jogar o ar quente que ele resfriou para fora, para o meio ambiente, e libera para a nossa sala, vamos supor aqui uma sala, um ar mais frio, um ar mais gostoso, mais resfriado. Então, o que acontece? O ar quente que está aqui no nosso ambiente, ele vai subir, ele vai ser sugado pelo ar-condicionado, pelo aparelho, vai ser resfriado. E esse ar frio, como ele é mais pesado, olha o sentido da seta, gente, ele tende a descer. Ar frio sempre tende a descer, então ele desce resfriando, refrigerando o nosso ambiente. Isso ocorre com o ar-condicionado, por isso que o ar-condicionado ele tende a ficar nas partes superiores, mais altas do ambiente. Já um aquecedor elétrico, que em algumas regiões do mundo, nos países mais frios, que tem um inverno mais rigoroso, no sul do Brasil também, onde nós temos um inverno mais rigoroso, usa-se muito o aquecedor elétrico, ou lareiras. Geral, você não vê uma lareira lá no alto da sala, no alto do quarto, você vê uma lareira onde? Embaixo, Vamos supor se fosse assim, ao invés de um aquecedor fosse uma lareira, mas vamos agora considerar um aquecedor elétrico. O aquecedor elétrico, ele libera um ar quente. O que acontece com esse ar quente? O ar quente sobe. O ar quente sobe, esse ar quente sobe,
Porque a tendência do ar quente, como ele é mais leve, a tendência dele é subir, aquecendo o ambiente. E o ar frio que está aqui no ambiente, ele vai descer, vai ser sugado pelo aquecedor e vai ser aquecido. Aí esse ar quente sobe, né, para aquecer o ambiente. Já nas geladeiras, né, aquelas geladeiras hoje em dia nem tão comuns, né, o congelador, que é onde se retira o calor na geladeira, ele fica sempre na parte superior da geladeira. Porque aqui no congelador suga-se o calor de tudo que você coloca, do ar, da água, das carnes, de tudo que você coloca ali. Então o congelador é a parte mais fria da geladeira. Então o ar e tudo que está aqui no congelador está mais frio. Então o ar frio desce, ao passo que o que está aqui embaixo está um pouco mais quente, não está tão frio quanto o que está lá em cima. Então esse ar quente, olha o sentido da setinha vermelha. O ar frio sobe, o ar quente, perdão, sobe, o ar frio que está lá próximo do congelador desce. Aí, ao passo que um desce, o outro sobe. Aí esse ar quente que subiu, ele vai ser resfriado, torna a descer. Aquele ar frio que desceu, à medida que ele vai descendo, ele vai sendo absorvido, vai resfriando os alimentos, as coisas que estão ali na geladeira, ele vai aquecendo. De repente ele sobe de novo. Então isso aqui é o que a gente chama de correntes de convecção. E dessa forma mantém o ambiente refrigerado lá dentro da geladeira, uma determinada temperatura estável, de acordo com o que a gente coloca ali, uma determinada posição de refrigeração que a gente coloca ali. Então a parede de ar-condicionado coloca-se no alto, porque ele libera o ar frio, que tende a descer. Aquecedor coloca-se embaixo, porque ele libera ar quente, que tende a subir. Congelador fica na parte mais alta da geladeira, porque ele libera ar frio, que tende a descer. O ar que está aqui na parte inferior está um pouquinho mais quente, né? Está menos frio, tende a subir. Vai ser resfriado, tende a descer novamente, tá bom? Um outro exemplo, né, que quem faz café, quem faz chá, ferve uma água, já deve ter observado, é o seguinte: quando a gente coloca uma água para ferver, lá no fogo, né, vou colocar aqui para vocês verem, a gente coloca a água para ferver aqui na chama, né, seja de um fogão a lenha ou um fogão a gás, né, o fogo passa calor para o fundo da panela. O fundo da panela passa calor para as moléculas de água que estão aqui embaixo, por condução. De molécula da panela para as moléculas de água, por condução. As moléculas de água que estão aqui no fundo da panela, elas vão aquecer primeiro. Mas a água é um líquido, ela é um fluido. Então aqui, agora eu estou dando um exemplo de convecção em um fluido que é o líquido. Convecção em líquidos, porque antes eu dei convecção em gases, que é o ar, né? Essa água que está aqui embaixo, ela fica mais quente. Como ele é um fluido, ela aquece primeiro, a tendência dela é subir. Olha a setinha vermelha, ela subiu. A água que está aqui em cima, na parte superior da panela, está mais fria. Ela é mais fria, ela é mais densa, ela tende a descer. Só que quando ela desce, ela fica em contato com o fundo da panela que está mais quente, ela vai ficar aquecida, torna a subir. A que estava aqui em cima estava mais fria, torna a descer. E assim vai ser aquelas correntes de convecção. De repente, ocorre uma estabilidade na temperatura da panela. E assim ocorre as correntes de convecção. Tá joia, gente?